Lá no fundo, você já sabe disso. Só pensar não é suficiente. Você visualizou. Você imaginou. Você ensaiou seus desejos no teatro da sua mente. Mas, se você for honesto, ainda parece longe. Como se a vida te mantivesse a um passo do que sabes que poderia ser teu. Por quê? Porque você não pode pensar em uma realidade que se recusa a sentir. Seu futuro não pode responder à lógica. Ele responde à vibração. E a vibração não é feita de ideias. É feito de emoção. Da maneira como sua respiração muda quando você sabe que algo lhe pertence. Do calma que te envolve quando você para de correr atrás e começa a ser. Neville Goddard não falava ao intelecto. Ele falava diretamente ao espírito que se lembra. Ele disse que a imaginação cria a realidade, não por causa da imagem que pinta, mas por causa do sentimento que essa imagem evoca. O pensamento sozinho não é a semente. Sentir é a água que dá vida a isso. Sem sentimento, suas suposições são vazias. Sem emoção, suas afirmações são apenas ruído. É aqui que a maioria das pessoas se perde. Eles sonham, visualizam, repetem, mas por dentro ainda sentem falta. Eles se sentem indignos, e assim nada muda. E a ciência concorda. Joe Dispenza nos mostra que o corpo não segue o que você quer. Ele segue o que você sente. O cérebro pode fantasiar, mas o corpo está vivendo ontem, repetindo emoções de medo, dúvida e sobrevivência. Você pode imaginar o sucesso, mas se seu peito ainda se aperta ao pensar em dinheiro, você não está manifestando riqueza, você está ensaiando a falta. Se o seu sistema nervoso ainda se prepara para o abandono, seus sonhos de amor permanecem apenas isso, sonhos. Porque o corpo acredita mais no passado do que a mente acredita no futuro. Tantas almas bonitas têm visões detalhadas, mas uma vergonha silenciosa. Eles visualizam abundância enquanto secretamente acreditam que não a merecem. Eles sonham com a paz enquanto estão emocionalmente ancorados no caos. Essa dissonância emocional, essa contradição interna, é a parede invisível. Não o seu desejo, não é sua intenção, mas a sua recusa, muitas vezes inconsciente, de se sentir digno agora. E isso não é sua culpa. É um hábito de sobrevivência, uma cicatriz moldada pelo seu passado, não pela sua essência. Mas aqui está a verdade sagrada. Tentar manifestar apenas com o pensamento é como tentar cozinhar uma refeição com apenas uma imagem de fogo. Parece promissor, mas isso nunca te alimenta. O mundo não responde ao que você imagina. Ele responde ao que você incorpora. E a incorporação começa onde a fantasia termina. No espaço sagrado da emoção. No sistema nervoso. No sentimento de eu sou. É aí que o seu poder tem estado à espera. E assim, antes de irmos mais longe, pause. Deixe este momento ser uma porta. Sinta sua respiração mudando. Deixe essa verdade se estabelecer não apenas na sua mente, mas no seu peito, no seu instinto, em todo o seu ser. Isso não é sobre esforço. Isso é sobre se entregar a uma frequência mais alta que já sabe quem você é. Não é novo. É lembrado. E uma vez lembrado, torna-se real. Não algum dia. Agora. Você pode repetir 1000 afirmações. Você pode visualizar a vida dos seus sonhos todas as noites antes de dormir. Você pode preencher diário após diário com tudo o que deseja. Mas se o seu corpo não acreditar em você, nada acontece. Porque não é a sua mente que se manifesta. É a união da mente e do sentimento. É quando o pensamento se torna carne, quando a imagem está impregnada de emoção, que a realidade começa a se curvar. Tantos confundem repetição com criação. Eles repetem as mesmas imagens mentais, esperando que a repetição convença o universo. Mas não é a imagem sozinha que imprime o subconsciente. É a carga emocional por trás dela. O cérebro pode ver a imagem, mas se o coração não tremer de reconhecimento, se o corpo não se suavizar em segurança, então o sinal é fraco. A via neural não se fixa. A visão flutua como um balão sem cordão, bonita, mas solta. Neville Goddard disse claramente:
Sinta a realidade do estado buscado. Isso não é sugestão poética. Isso é uma lei espiritual. Pensamento sem sentimento é uma escultura sem vida. Você construiu a forma, mas não há vida nela. E o subconsciente não obedece palavras vazias. Responde à vibração. O que você vive, não o que você diz. É o sistema límbico, o cérebro emocional, que determina se um pensamento se torna uma crença. Se a emoção estiver ausente, o pensamento morre na superfície. Mas quando o sentimento inunda a imagem, uma porta se abre. O cérebro se reconfigura, o corpo segue, o mundo se rearranja. Não porque você disse isso o suficiente, mas porque você se tornou isso. Então, não pergunte o que você pensa sobre o seu futuro, mas como você se sente ao imaginá-lo. A paz no seu peito, a certeza por trás dos seus olhos, ou seu estômago ainda se aperta, preparando-se para a decepção. Isso não é julgamento. É um chamado para uma honestidade mais profunda, porque até que você sinta isso como real, não pode ser. Há uma sedução em imaginar sem entrar. Parece seguro sonhar, desde que você não sinta plenamente. Porque uma vez que você sente, você está dentro, você está exposto, você está vulnerável à decepção. Então, em vez disso, muitos ficam na sala de espera de seus desejos, decorando as paredes com quadros de visão, escrevendo seus sonhos em uma linguagem bonita, mas nunca cruzando o limiar da manifestação emocional. Não é preguiça, é proteção. Lá dentro, seu sistema nervoso pode ainda acreditar que é perigoso ter o que você deseja, que sentir alegria agora é imprudente. Deixar-se acreditar no amor, na abundância ou na paz pode abrir a porta para a dor. Então, você mantém isso à distância. Você sonha vividamente, mas permanece seco, intocado pelo rio de sentimentos que tornaria isso real. E isso não é fraqueza. É uma ferida sagrada, uma que só se revela quando tentamos realmente nos sentir merecedores. A ciência também vê isso. A evitação da imersão emocional é frequentemente uma defesa silenciosa. O subconsciente tem uma única tarefa: manter você vivo. Não realizado, não expandido, apenas vivo. E se sua memória emocional estiver ligada à dor, à perda ou à falta, então entrar em uma nova vibração parece um risco, mesmo que seja o que você quer, especialmente se for o que você quer. Mas aqui está a tragédia silenciosa. Quando você não sente plenamente seu desejo, você o rejeita inconscientemente. Você ensaia a imagem sem instalar a identidade. E assim, nada gruda, nada se concretiza. Porque o universo não responde aos seus ensaios, mas à sua prontidão. Então, o que muda isso? Não mais pensar, não mais passos, mas um retorno ao corpo. Repetição emocional. Não apenas ver o sonho, mas deixá-lo passar pela sua respiração, pela sua coluna, pela sua pele, sentindo o peso das novas chaves na sua mão, sentindo o cheiro da manhã da sua vida realizada, deixando a sensação de chegada permanecer o suficiente para se tornar familiar. Porque quando se torna familiar, torna-se seguro. E quando é seguro, torna-se real. Você pode querer abundância. Você pode afirmar prosperidade todas as manhãs. Você pode orar por mudança com lágrimas nos olhos. Mas se o seu corpo ainda acredita que a abundância é desconhecida, insegura ou insustentável, ele resistirá. Não porque você está quebrado, mas porque seu sistema nervoso foi treinado para sobreviver, não para se expandir. Não confia no que nunca soube como segurar. Este é o conflito oculto por trás de tantas manifestações paralisadas. Você declara uma nova vida, mas suas células ainda vibram com a memória da escassez. Você imagina um relacionamento saudável, mas seu peito se aperta com o reflexo do abandono. A imagem e o corpo estão em duas linhas do tempo diferentes. Um está avançando, o outro está te puxando para trás. E entre os dois, nada se move. Bruce Lipton ensina que o subconsciente não responde à lógica. Ele obedece à memória emocional. Isso significa que suas experiências passadas ainda estão controlando suas respostas presentes, a menos que você as reconfigure conscientemente através do sentimento.
Você não pode argumentar para alcançar a abundância. Você só pode acalmar seu sistema para que ele confie nisso. E a confiança não é construída com palavras. Ela é construída com repetição emocional, com a escolha diária de sentar-se na energia do que antes parecia estranho, até que não pareça mais. Então, a verdadeira pergunta não é: o que eu quero? Mas, meu corpo se sente seguro tendo isso? Porque você só manifestará o que é neurologicamente capaz de sustentar. Se a sua autoimagem ainda vê a riqueza como perigosa, ou o amor como passageiro, ou a paz como indulgente, então não importa o quão alto você afirme, algo dentro de você dirá não. Mas isso pode mudar. Uma calibração de cada vez. Não através da força, mas através da familiaridade. Como é a sensação de segurança na realidade que você deseja? Não conceitualmente, mas fisicamente. Na respiração, no batimento cardíaco, no momento em que você para de esperar e começa a deixar acontecer. É aí que o sistema nervoso começa a se suavizar. E quando ele se suaviza, ele recebe. A assunção não é fingir, é reescrever a identidade. Há uma mentira sutil que se esconde por trás da frase fingir até conseguir. Ensina você a desempenhar uma versão de si mesmo na qual você ainda não acredita. Sorrir sobre a dúvida. Agir com confiança enquanto ainda vibra com medo. Mas a suposição, como Neville ensinou, não é uma performance, não é fingir. É o saber silencioso de que o que você sente por dentro é mais real do que o que você vê por fora. Não se trata de agir como se... É sobre ser isso, interiormente, completamente, sem precisar de provas. Você não assume um estado imitando seus comportamentos. Você assume isso habitando sua energia. Fingir diz: espero que eles acreditem que sou bem-sucedido. A suposição diz: eu não questiono mais que sou. Essa mudança é sutil, mas é a diferença entre fadiga espiritual e incorporação espiritual. Fingir te esgota. A suposição te liberta. A dúvida é alta quando sua identidade não está estável. Quando você tenta manifestar a partir de um lugar de quase, tudo exige esforço. Mas quando você escolhe a frequência do eu realizado, quando para de esperar por evidências e começa a escrever sua realidade a partir do final, você se torna magnético. Você não está mais implorando para a realidade mudar. Você está transmitindo quem você é, sem hesitação. É aqui que a linguagem se torna alquimia. Não por causa do que você diz, mas de onde você fala. Quando você escreve, eu vou me tornar, o futuro permanece fora de alcance. Mas quando você escreve, quando eu recebi, algo muda. A mente pode hesitar, mas o corpo começa a ouvir. A linha do tempo se encurta. A identidade começa a se realinhar. Isso não é imaginação. Esta é uma memória do futuro. O subconsciente não se importa com a cronologia. Ele responde à convicção emocional. Então, quanto mais você sente a nova identidade como já realizada, mais o mundo reflete isso de volta para você. Não porque você enganou, mas porque você se tornou inegável, não mais alto, não mais perfeito, apenas já em casa na sua própria energia. Antes de seguirmos em frente, pause comigo por um segundo. Se algo dentro de você está despertando enquanto você ouve, se uma parte de você finalmente está se sentindo vista, não apenas ensinada, então há algo esperando por você no comentário fixado. Não é mais informação, é um convite silencioso, uma que se alinha com tudo o que você já está começando a lembrar. Quando você estiver pronto, está lá. Seu sentimento é o comando para a realidade. Não importa quão detalhado seja o seu quadro de visão. Não importa quantas horas você medita ou com que frequência repete suas afirmações. Se a sensação por trás desses rituais estiver ausente, o sinal nunca alcançará as camadas mais profundas do seu ser. O universo não responde à técnica, ele responde à transmissão. E essa transmissão é sentimento. Sentir é a linguagem do subconsciente. Ignora palavras, ignora lógica, ignora esforço. Fala diretamente ao solo energético da sua identidade. Neville chamou isso de segredo.
não como um mistério, mas como um mecanismo, porque é a frequência emocional em que você habita, dia após dia, que ordena ao seu mundo externo refletir de volta para você o que você já carrega dentro de si. A mente subconsciente não é um juiz. Não pergunta se o que você está sentindo é certo ou verdadeiro. Simplesmente recebe. Ele ouve o tom da sua atmosfera interior e diz: sim, mais disso. É por isso que tantos permanecem presos apesar do esforço espiritual. Eles falam de abundância, mas sentem tensão. Eles imaginam amor, mas sentem abandono. Eles afirmam paz, mas incorporam ansiedade. O comando não é o que eles pretendem, é o que eles mantêm emocionalmente. Pense nisso como solo. Não importa que tipo de semente você fala, o que importa é que tipo de semente você planta. E plantar acontece através do sentimento. Toda vez que você se levanta pela manhã e escolhe o sentimento de confiança, de alegria, de chegada, você está plantando o futuro. Não esperando por isso, não pedindo isso, criando-o. Então deixe que o sentimento se torne inegociável. Não porque a emoção é fácil, mas porque a emoção é precisa. Você não pode mentir para o seu próprio sistema nervoso, mas você pode treiná-lo. Você pode voltar repetidamente à vibração da qual escolhe viver. Não para performar, mas para ancorar. Porque quando esse sentimento se torna familiar, o mundo não pode deixar de seguir. Não por mágica, fora de ressonância, fora de alinhamento, fora da lei de que o que você sente consistentemente torna-se o que você vive inegavelmente. Sente-se bem, não é? Aquela adrenalina após uma visualização poderosa, o brilho que você sente ao escrever suas afirmações, a euforia emocional após imaginar a vida dos seus sonhos. Mas então, nada muda. As horas passam, dias, e o brilho desaparece. Você está de volta onde começou. Não é porque as técnicas estão erradas. É porque o corpo nunca foi levado junto na jornada. Esta é a ilusão da dopamina, o neurotransmissor que nos dá uma recompensa pelo esforço. Ele inunda o cérebro quando antecipamos algo, quando pensamos que estamos progredindo. Então, quando você visualiza seu futuro, a dopamina se acende, dando-lhe a sensação de que algo está acontecendo. Mas, a menos que essa visualização chegue ao seu sistema nervoso, a menos que se ancore na sua identidade, ela permanece apenas isso, um sentimento, uma recompensa química passageira, não uma mudança energética permanente. Você se sente cheio de esperança, mas a esperança sem corporeidade é vazia. Você acalmou a mente, mas não reprogramou o eu. E assim, os padrões retornam. Você diz as mesmas afirmações. Você se senta nas mesmas meditações. Você espera a magia acontecer. Mas o corpo ainda vibra com o passado. A autoimagem ainda se alinha com a velha história. Nada gruda, porque nada mudou. Neville nunca nos disse para atuar. Ele nos disse para assumir. E a suposição não é sobre intensidade. É sobre coerência, alinhamento. O cérebro, o corpo, a respiração, todos sintonizados em uma única frequência. Está feito. É aí que a transformação começa. Não no momento de excitação, mas na repetição silenciosa da incorporação emocional. Então combine suas palavras com a respiração. Deixe que cada afirmação seja inspirada, não apenas falada. Deixe seu corpo lembrar a sensação de ter o que você deseja. Lembre-se do futuro não como fantasia, mas como memória. Porque quando o corpo acredita nisso, o campo ao seu redor muda. A realidade começa a mudar. Não porque você tentou mais, mas porque a ilusão de desempenho se dissolveu e a verdade da incorporação tomou seu lugar. Você leu os livros. Você assistiu aos vídeos. Você entende as leis. Mentalmente você conhece os princípios. Você poderia até ensiná-los. Mas por dentro, há uma lacuna. Uma distância silenciosa entre o que você sabe e o que você realmente vive. Entre o conceito de ser abundante e a sensação vivida de já ser abundante. É aqui que tantas almas poderosas permanecem suspensas, presas entre a teoria e a incorporação.
Não é ignorância. Não é falta de desejo. É que o sistema nervoso ainda não se atualizou. O intelecto pode compreender a verdade, mas o corpo ainda se prepara para a velha história. E assim, há uma desesperança silenciosa que começa a crescer. Uma frustração que diz, por que ainda não clicou? Sem perceber que a transformação não vem do entendimento intelectual. Ela vem da instalação de uma nova base energética. E isso requer mais do que informação. É preciso integração. Este é o momento em que muitos desistem. Não porque estão errados, mas porque estão tentando saltar muito longe, muito rápido. Eles querem viver do fim, mas não praticaram o meio. Eles não ancoraram o novo eu na sua respiração, na sua postura, no seu silêncio cotidiano. Eles querem o resultado, mas não ensaiaram a frequência. Não se trata de grandes rituais. Trata-se de uma instalação consistente de estados, pequenas mudanças, ajustes sutis. Sentir a energia do eu sou, não uma vez por semana, mas toda vez que você entra em uma sala, toda vez que você abre sua carteira, cada vez que escolhe suas palavras. Não se trata de provar, é sobre retornar, a vibração de quem você já é. Havia um homem que construiu um negócio não a partir de estratégia, mas de identidade. Ele parou de se concentrar nos números. Ele começou a ensaiar como seria ser o homem após a grande conquista. Sua respiração desacelerou. Sua presença se aprofundou. Ele não visualizava os objetivos. Ele incorporava o eu. E tudo seguiu. Porque quando o sistema nervoso está alinhado, o universo não tem escolha a não ser responder. Não ao que você espera, mas a quem você se tornou. A esperança é suave. É suave. Ele te dá permissão para desejar, mas também te mantém à distância, porque a esperança vibra com a espera, com possibilidade, não presença. Diz, talvez um dia. Diz, se eu tiver sorte. Diz, ainda estou tentando. E nessa vibração, o futuro permanece fora de alcance, como uma sombra que você pode ver, mas nunca tocar. Não há nada de errado com a esperança. Pode ser o começo, mas não pode ser a fundação, porque o que você realmente busca não responde a desejos, responde à incorporação. No momento em que você para de esperar e começa a viver como se, todo o seu campo muda. Não porque algo externo muda primeiro, mas porque sua suposição rearranja a linha do tempo. Esta mudança é silenciosa, não se anuncia, não precisa de validação externa. É o momento em que você anda de forma diferente, não porque alguém está observando, mas porque o eu que você assumiu carrega um novo ritmo. É a maneira como você abre seus e-mails, a maneira como você se senta em silêncio, a maneira como você para de perguntar, quando vai chegar? E começa a respirar a partir do saber. Já chegou. Encarnar é eliminar a negociação. Decidir, energeticamente, emocionalmente, que o desejo não é mais um pedido. É um reconhecimento, um retorno, uma lembrança do que você já carrega. E a partir desse estado, não há mais espera. Há apenas alinhamento. Escolha uma área da sua vida onde você tem mantido a esperança. Não por medo, mas por amor. Libere-o, não porque não importa, mas porque importa. E porque o que mais importa merece mais do que esperança. Merece toda a sua frequência. Merece ser incorporado. Agora. A maioria das pessoas sente a ausência, não a chegada. Você se senta em silêncio e visualiza. Você vê a casa. Você vê o relacionamento. Você vê o número na sua conta bancária. Você cria a cena com cuidado, com precisão, com esperança. Mas por baixo disso, onde o fôlego se esconde, onde o sistema nervoso fala em silêncio, há uma emoção diferente comandando o espetáculo. Não é a sensação de chegada, é a dor do ainda não, é a tensão sutil da ausência. Este é o conflito emocional que passa despercebido na maioria das práticas de manifestação. Você cria a imagem do que deseja, mas sente sua distância. Você visualiza o parceiro, mas seu peito se aperta com a solidão. Você afirma a liberdade financeira, mas seu estômago se aperta toda vez que verifica sua conta.
E assim, mesmo quando sua mente consciente pinta uma realidade, seu corpo emocional reforça outra. A frequência que você emite não é de realização, é de anseio. E o anseio, por mais terno e espiritual que possa parecer, ainda é falta. É aqui que começa a compreensão mais profunda. Porque você não está sendo punido. Você não está falhando. Você está simplesmente ensaiando o que o corpo melhor lembra: a separação. É assim que fomos treinados, para nos definirmos pelo que ainda não temos. Está entrelaçado em nossa linguagem, nossas emoções, nossas histórias. O futuro torna-se um destino que está sempre a poucos passos de distância, e o presente se torna um espaço de espera. Mas a manifestação não responde ao que você imagina. Responde ao que você sente consistentemente. Não os flashes de alegria durante uma técnica, mas o tom emocional ambiente dos seus dias. Sua linha de base. A sensação a qual você retorna quando não está tentando. Essa é a força gravitacional da sua realidade. Então, se você imagina a abundância, mas emocionalmente habita no medo, o universo responde ao medo. Se você visualiza amor, mas retorna à indignidade, a vibração ainda é de indignidade. Neville Goddard sabia disso. Ele não te ensinou a pedir. Ele te ensinou a assumir. E a suposição não é um desejo, é uma mudança interior. É o que acontece quando você para de tocar o sonho com as pontas dos dedos e, em vez disso, entra nele com todo o seu ser. É o que acontece quando o futuro deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você lembra. Então, como você passa da ausência à chegada? Começa com o corpo, porque o corpo é sempre honesto e não precisa de grandes rituais, precisa de coerência emocional. A prática mais poderosa não é imaginar o momento em que chega, é sentir no dia seguinte que já aconteceu. Essa energia silenciosa e centrada, aquela exalação, essa magia ordinária. Imagine acordar na manhã seguinte ao cumprimento do seu desejo mais profundo. Não há fogos de artifício. Sem público, só você, respirando, movendo-se pelo seu dia com uma nova frequência. Nada mais de provar, nada mais de perguntar, apenas presença. Essa é a emoção que reconfigura seu campo. Esse é o sinal que o subconsciente escuta. E não é forçado, é suave, é sutil. Você não precisa se enganar. Você tem que se permitir sentir. Como sua postura mudaria? Como seriam seus pensamentos se você não precisasse mais esperar, porque já estava feito? Como seu sistema nervoso se sentiria se sua manifestação não fosse uma pergunta, mas uma memória? É aqui que a realidade começa a responder. A imagem reversa não é fantasia. É programação energética. Dá ao seu corpo um modelo, um novo ritmo. Um que substitui o zumbido constante de ainda não, pelo pulso tranquilo de já está aqui. Porque o seu subconsciente não se importa com o tempo. Ele não pergunta, isso já é verdade? Simplesmente se ancora ao que você sente com mais consistência. E sentir a chegada não significa fingir. Significa alinhar-se. Significa escolher um novo lar emocional e se mudar para ele. Deixando essa nova autoimagem tocar suas rotinas. Deixando que apareça na sua voz, na sua caminhada, no seu silêncio. Até que não seja mais algo que você faz, mas alguém que você é. A mudança nem sempre é imediata. É um recondicionamento, um retorno. Toda vez que você perceber a ausência, respire. Não para reprimi-lo, mas para testemunhá-lo. Encontrá-lo com compaixão. Então, gentilmente, volte ao resíduo da chegada. Reveja a normalidade do seu sonho realizado. Deixe ser mundano. Que seja incorporado. Porque não é na grande emoção que a identidade se estabiliza. É na calma repetida. A confiança sutil. A memória emocional que diz, eu não mais persigo isso. Eu carrego isso. E é aí que o universo começa a refletir. Não porque você o manipulou, mas porque você finalmente se alinhou com isso. Não porque você implorou mais alto, mas porque você falou a sua língua, emoção. Chegada, presença. E uma vez que você habita lá, a realidade não tem outra escolha senão encontrá-lo. Você não obtém o que deseja,
você obtém o que pode manter emocionalmente. O desejo é poderoso. Desperta algo profundo dentro de você. Um vislumbre do que é possível. Uma lembrança de quem você realmente é. Mas o desejo sozinho não cria. Isso inicia, convida. O que realmente molda sua vida não é o que você quer, mas o que você pode emocionalmente suportar. Porque o universo não responde ao seu desejo, responde à sua capacidade. Esta é a verdade que muitos ignoram. Eles se concentram no momento da visualização, no ritual de pedir, na técnica de comandar a realidade. Mas a pergunta que realmente importa é mais silenciosa, mais íntima. Você consegue ficar lá? Você consegue manter a vibração do eu realizado, não apenas na meditação, mas no trânsito, na conversa, no silêncio? Você consegue manter emocionalmente a energia da vida que está chamando? É aqui que a maioria das pessoas falha, não em sonhar, mas em sustentar. Porque é fácil sentir-se rico por 5 minutos. É fácil sentir amor enquanto observa uma visão romântica se desenrolar em sua mente. É fácil sentir paz no espaço controlado de uma meditação. Mas quando a vida aperta, quando velhos gatilhos aparecem, quando o mundo não reflete imediatamente sua nova identidade, você ainda consegue mantê-la? Neville Goddard deixou claro: o teste da suposição não está no esforço, está na persistência. O subconsciente não é mudado por flashes de emoção, mas pela repetição do estado. A quem você retorna quando não está prestando atenção? Que identidade te mantém no fundo da sua vida? Sua linha de base emocional é o campo gravitacional da sua realidade. Não importa o quão alto você suba em momentos de pico, você sempre voltará ao seu estado padrão. Esse é o segredo que a maioria não fala. Você não recebe o que visita. Você recebe o que vive. Se o seu mundo interior ainda carrega a identidade de alguém que está lutando, alguém que está esperando, alguém que está correndo atrás, então até mesmo a visão mais bela desmoronará sob o peso da contradição emocional. Isto não é punição, é precisão. O universo é exato. Reflete o que você é capaz de ser consistentemente, não o que você realiza, não o que você publica, o que você sente nas horas invisíveis, o que você incorpora quando ninguém está olhando. Então a pergunta não é como posso conseguir o que quero, é como posso me tornar alguém que naturalmente vive nessa frequência, não apenas temporariamente, mas sem esforço, sustentavelmente. Porque quando você estabiliza a sensação de riqueza, você não precisa de sinais. Ela se torna autoevidente. Quando você carrega a vibração do amor, não parece mais algo que você está atraindo. Parece algo que você sempre soube. A resistência emocional não é sobre intensidade. É sobre uma consistência sutil e sagrada. É a decisão silenciosa de não voltar à antiga frequência, mesmo quando ela te chama. É a devoção à sua nova identidade, não apenas em pensamento, mas em tom, em postura, em reação. É assim que novas linhas do tempo são geradas, não através de ações dramáticas, mas através da ressonância emocional diária. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa estar sempre com uma vibração alta, mas você precisa construir um novo centro de gravidade emocional. Um que não mais colapsa em falta quando a evidência demora a aparecer. Um que não abandona mais sua suposição diante do atraso. Um que vive do "eu já sou", não importa o que o mundo diga. Porque quando você pode segurá-lo, você se torna isso. E uma vez que você se torna isso, a realidade não tem outra opção senão obedecer. Não porque é mágica, mas porque é lei. Porque o que você consistentemente sente, você inevitavelmente vive. Apenas a emoção torna a imaginação real para o subconsciente. No cerne de toda transformação reside uma verdade. A imaginação é apenas o começo. A emoção é o que torna tudo real. Neville chamou isso de segredo, não como um mistério, mas como uma chave. Porque o subconsciente não responde ao que você visualiza. Ele responde ao que você sente. Sentir é a substância que transforma o pensamento em forma.
Você pode fechar os olhos e imaginar a vida dos seus sonhos. Mas se o seu corpo ainda treme de medo, se o seu peito se aperta de dúvida, o subconsciente recebe essa frequência. Não a imagem. Ele escuta o tom emocional por trás da cena. Portanto, a menos que o sentimento corresponda à visão, a manifestação permanece suspensa. O anseio sem corporeidade torna-se atraso. É aqui que a maioria se perde. Eles imaginam vividamente, mas permanecem emocionalmente fora da imagem. Eles querem acreditar, mas nunca se mudam para dentro. Emocionalmente, eles ainda vivem em salas de espera, fora da vida que dizem já ser deles. Mas não há poder em assistir ao seu sonho à distância. A transformação acontece quando você entra nela, quando você respira isso, quando você permite que seu sistema nervoso o experimente como algo familiar, não estranho. Joe Dispenza revela por que isso é importante. Um cérebro em sobrevivência não consegue manter a frequência do futuro. Se o seu sistema ainda vive em modo de luta ou fuga, sua visão se torna uma ameaça, não um lar. Você não pode receber o que não se sente seguro em ter. É por isso que a manifestação é menos sobre ação e mais sobre regulação. Você não está convencendo a realidade. Você está acalmando seu sistema o suficiente para combiná-lo. Então não apenas imagine. Sinta isso como se fosse memória. Não espere a porta se abrir. Entre emocionalmente. Acenda o fogo. Deixe seu corpo lembrar o peso da paz, o ritmo da facilidade, o sopro da abundância. Não apenas uma vez, mas até que se torne sua nova linha de base. Porque quando o sentimento se estabiliza, a realidade já não resiste. Não porque você mereceu, mas porque você se tornou compatível com isso. E uma vez que você faz isso, você não precisa forçar o futuro. Você simplesmente vive a partir disso. Torna-se natural, sem esforço, inevitável. A mudança é silenciosa, mas inconfundível, de realizar seu desejo a ser sua própria encarnação, de esperança à memória, de buscar a saber. E uma vez que você sente isso, está feito. Não algum dia, agora. E se algo dentro de você quiser ir mais fundo, pause por um momento e verifique o comentário fixado. Você saberá por quê quando fizer.